O nível de inescrupulosidade dos políticos e juízes brasileiros chega a revirar o estômago. Em um jantar na casa de Alexandre de Moraes, com a presença do ministro Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, Davi Alcolumbre e Lula fizeram as pazes, após terem se desentendido quanto à indicação de Jorge Messias para o STF. Pode ter certeza, vem coisa ruim por aí. Se políticos estão de bem, nós estamos ferrados. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Corrupção Acontece com Governo, escrito por Ludwig von Mises, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O famigerado jantar de reconciliação aconteceu na terça-feira, dia 4 de agosto, na casa de ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ali, ao redor da mesa, estavam Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, indicado ao STF, e, claro, o anfitrião, Alexandre de Moraes. Segundo apurou o Correio Brasiliense, o encontro teve como objetivo, declarado pelos próprios participantes do jantar, selar as pazes entre os chefes do Executivo e do Legislativo, depois de meses de desgaste na relação entre os dois políticos. Pois bem, se você costuma acompanhar a política brasileira, provavelmente já sentiu um arrepio na espinha ao saber dessa notícia, e não é para menos. Esse tipo de harmonia entre os políticos é para fazer qualquer um perder o sono. Acontece que existe uma regra que todo brasileiro devia entender e gravar no fundo da alma. Quando os poderes da nossa república andam de mãos dadas, é porque nós, o povo, estamos ferrados, mas muito ferrados mesmo. Deixa que eu te explico. Na teoria que aprendemos nos livros escolares escritos pelo MEC, aquela mesma teoria que, décadas atrás, inspirou Montesquieu e os constituintes de tantos países ao redor do globo, os três poderes de uma república deveriam funcionar em cima de um sistema de freios e contrapesos. Ou seja, o executivo deveria vigiar o legislativo deveria fiscalizar o executivo e o judiciário deveria colocar ambos na linha, sempre que necessário. Um poder existiria em boa medida para impedir o avanço excessivo do outro. A ideia, ao menos no papel, era proteger o cidadão comum da tentação natural que todo político tem de acumular cada vez mais poder e recursos para si. Mas isso é o que dizem os livros do MEC, escritos por políticos para educar seus eleitores. O problema é que ao longo dos anos, o próprio sistema tratou de vender para nós uma ideia completamente distorcida do que de fato é a realidade. Fomos, pouco a pouco, doutrinados a acreditar que a tão falada harmonia entre os poderes é sinônimo de um país com estabilidade, de um país com governabilidade, de um país funcionando bem. Toda vez que alguma crise política surge, os grandes veículos da imprensa tradicional e os próprios políticos tratam de repetir a mentira de que precisamos de harmonia entre os poderes, para que o Brasil possa seguir em frente. Só que essa harmonia que eles pregam, convenhamos, não passa de uma palavra bonita para descrever algo muito mais podre. Políticos e magistrados unidos significam um Estado inteiro, com todos os seus braços, coordenado para nos roubar ainda mais, com ainda menos obstáculos pelo caminho. E sim, meu amigo, essa é a verdade nua e crua, goste você ou não. Quando o Executivo, o Legislativo e o Judiciário resolvem dar as mãos, pode ter certeza de que não é a população que sai ganhando. Na verdade, a população acaba por perder os poucos anteparos que ainda a protegem dos excessos do poder. Um Congresso que fiscaliza o presidente é bom para você. Um judiciário que barra os abusos do legislativo é bom para você. Mas um jantar entre o chefe do executivo, o chefe do Senado e 2 ministros do STF, reunidos para superar atritos e dar andamento às pautas de interesse mútuo, não tem nada, absolutamente nada de bom para o cidadão que paga a conta de tudo isso todos os meses, seja no boleto do imposto de renda ou no preço do arroz no supermercado. E claro que, diante desse tão horripilante jantar, na casa do igualmente horripilante ministro, não poderíamos deixar de nos perguntar sobre o que exatamente esses senhores conversaram na farta mesa da Casa de Moraes. Bem, os envolvidos não fizeram questão nenhuma de revelar o assunto da conversa, inclusive falaram explicitamente que era segredo. E, verdade seja dita, seria ingenuidade da nossa parte imaginar que o assunto principal da noite tenha sido algo como o que podemos fazer para melhorar a vida do povo brasileiro. Não, definitivamente não foi essa a pauta da noite. Façamos então um pequeno exercício de imaginação.
para juntos tentarmos adivinhar o que os nossos nem tão queridos políticos e juízes discutiram nesse jantar. É bastante provável que, entre uma lagosta e outra, tenha surgido alguma variação de o que podemos fazer para tirar completamente o Flávio Bolsonaro do jogo eleitoral. E não seria surpresa nenhuma se, na sobremesa, o tema tenha migrado para algo do tipo: como fazemos para livrar a pele de todos nós dos escândalos de corrupção que nos envolvem? Porque, convenhamos, não poderia existir um momento mais propício para esse tipo de aliança. O filho do presidente Lula está atolado até o pescoço em investigações relacionadas ao escândalo do INSS, algo que tem atingido frontalmente a campanha de Lula. O anfitrião da noite, o ministro Alexandre de Moraes, também está mais sujo do que pau de galinheiro, segue afundado nas investigações do caso Master, que segue rendendo desdobramentos muito chatos não apenas para o ministro e sua esposa, como também para todo o STF. Davi Alcolumbre, por sua vez, nunca esteve muito longe da mira das mais diversas investigações ao longo de sua carreira política. E para completar o quadro de desgraçamento desses que estavam sentados à mesa de Moraes, Flávio Bolsonaro, o inimigo comum de todos eles, avança cada vez mais nas pesquisas eleitorais, com chances reais e crescentes de vencer a próxima eleição presidencial. Some tudo isso e as conclusões acerca desse importante jantar começam a ficar mais claras em nossas mentes. É bem provável que esses senhores tenham feito entre si uma ponderação mais ou menos assim: olha, tudo bem que a gente se odeia profundamente e adoraria engolir uns aos outros na primeira oportunidade, para que então não fosse necessário dividir o espólio dos escravos que trabalham para nos sustentar. Mas se um de nós cair, é bem capaz que todos caiam junto. Então, mais importante do que brigar entre nós agora é dar um jeito de acabar logo com o Flávio e com todo mundo que anda enfiando o nariz nos nossos assuntos. No fim das contas, a grande motivação de tal encontro gastronômico na casa de Moraes não passou da boa e velha lógica de autopreservação da classe política. Pouco importa a rivalidade de ontem, quando existe uma ameaça comum no horizonte. E para quem já esqueceu, vale relembrar o motivo que levou justamente a essa rusga entre Lula e Davi Alcolumbre, que agora parece estar sendo remendada com a ajuda de Moraes. A crise entre os dois nasceu quando Alcolumbre articulou dentro do Senado para que a casa não aprovasse o nome indicado pelo próprio Lula para uma vaga aberta no STF, o então advogado-geral da União, Jorge Messias. A rejeição de Messias foi tratada, à época, como uma das maiores derrotas políticas do governo petista e escancarou uma grande fragilidade na capacidade de articulação de Lula junto ao Congresso Nacional. Pois bem, agora que as pazes parecem estar sendo seladas, não seria nenhuma surpresa se em breve Lula voltasse com uma nova indicação para o Supremo, e quem sabe até o próprio Jorge Messias volte a ser cotado, dessa vez com a bênção de Davi Alcolumbre. Afinal, dessa corja de vagabundos só se pode mesmo esperar o pior, e tal jogada faria total sentido, levando em conta tudo que já vimos até aqui. E prestem atenção no seguinte detalhe: o encontro não foi feito escondido, no sigilo, longe dos olhos da imprensa. Pelo contrário, os próprios envolvidos fizeram questão de deixar o acontecimento vir à tona, permitindo que a notícia circulasse livremente pelos principais jornais do país. E isso, meus amigos, não foi um deslize dos membros do Clubinho do Xandão. Foi um recado direto, endereçado a você e a mim. Nós, o núcleo duro da corrupção brasileira, estamos unidos contra vocês, a população. Esse tipo de atitude nojenta e absolutamente inescrupulosa só reforça algo que nós, libertários, já estamos mais carecas do que o próprio Xandão de tanto falar. O Estado nada mais é do que um mecanismo criado para que as piores pessoas que circulam em nosso meio possam se reunir tranquilamente, dentro da lei, para explorar aqueles que só querem trabalhar, cuidar de suas famílias e ter uma vida digna. O Brasil, falemos a verdade, é uma república falida. Já deu tudo o que tinha que dar. E se continuarmos inertes diante de tamanha ousadia desses vermes que hoje ocupam as cadeiras do poder, vamos assistir, dia após dia, a mais um passo desses sujeitos em direção a nos esmagar de vez. Porque no fim das contas, tudo o que existe aqui é nós contra eles. Estamos, goste você ou não, em uma guerra pela nossa própria sobrevivência. Aqueles que hoje controlam as engrenagens do Estado brasileiro estão literalmente tentando nos matar aos poucos, acabando com nossas famílias, com nosso patrimônio, com nossa propriedade e com nossa liberdade. E cedo ou tarde, cada um de nós será forçado a escolher entre dois caminhos:
aceitar a escravidão e viver pior do que um cachorro de rua, entregando tudo o que construímos para essa corja se banquetear de vinho e lagosta, ou então ter um mínimo de honra e coragem, recusando-se a deixar que eles destruam completamente nossas famílias, nossas vidas, nossa terra e tudo aquilo que amamos. Chega, basta! Já passou muito da hora de reagirmos contra esses malditos oportunistas que sequestraram o futuro do nosso povo. E chega também de ficarmos apenas no discurso da revolta, xingando esses vagabundos nas redes sociais e não fazendo nada além disso. Precisamos urgentemente de ações concretas. E não estou falando de revolução armada nem de violência, longe disso. Estou falando sim de acabar com a nossa dependência do Estado sem colocar a nossa própria vida em risco, abandonando aos poucos essa porcaria de moeda fiduciária que eles criam e desvalorizam ano após ano só para tirar nossas economias de nós, adotando o Bitcoin como reserva de valor e proteção patrimonial, migrando cada vez mais para a informalidade, driblando as garras do Leviatã sempre que possível e, em último caso, se for preciso, simplesmente abandonando esse país que insiste em nos tratar como gado. O Estado não pode e jamais vai triunfar contra a liberdade, porque o ser humano é, em sua essência, naturalmente libertário e possui um instinto de sobrevivência que nenhuma corja de políticos e juízes vai conseguir apagar. No dia em que esses sujeitos acharem que finalmente venceram e colocarem a população brasileira contra a parede de vez, vão ver o libertarianismo entrar em ação com toda a força e cortar de uma vez por todas cada uma das cabeças dessa maldita hidra que é o Estado. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!